Muito boa tarde, amigos da Gaúcha. Olha, no programa de hoje eu vou entrevistar uma grande figura e devo confessar que fiquei pensando na maneira em que eu ia apresentá-lo. Na primeira vez que ele nos deu a entrevista, e foi uma bela entrevista com grande repercussão, obviamente, pela figura que ele é, eu disse assim para ele: vai daí e se apresenta. Aí ele se apresentou. Aí eu resolvi fazer o seguinte: eu vou apresentá-lo da mesma maneira com que ele jogava. E por isso ele foi o maior de todos os tempos. Simples e objetivo. Boa tarde, Pelé. Boa tarde, Falcão. É um prazer estar contigo. Agora eu tô vendo você falar aí, todos os ouvintes gaúchos de todo o Brasil, o meu abraço. Eu tô ouvindo você falar aí, mas você não disse que depois disso foi o maior sucesso a sua rádio, né? Depois da nossa entrevista, que foi uma das primeiras, ou se não foi a primeira, foi o maior sucesso, né? Foi simples, mas foi com o maior sucesso. Isso você esqueceu de falar aí. Não é que eu ia falar depois para te contar do share do nosso programa, que é 81%, mas aí já que você adiantou, eu tive que dizer. Mas eu sempre falei pra você, sempre que eu cruzava com você no trabalho, lá na seleção, você falava: ó, Falcão, só joga em time vencedor, hein? Então tô aí, 81%, só joga em time vencedor, meu chapa. E é verdade, eu tive a honra de te treinar, também eu escolho bem, né? Mas olha, vai treinar. É uma alegria muito grande estar aqui com você, é claro, você sabe disso, né? Agora, falar em treinar, como que você ficou ontem à noite com seu time naquele sufoco lá, aquela emoção? Como que você ficou? Você não é de Três Corações como eu, porque eu sou um homem de Três Corações, eu aguento essas paradas. Você, como que você ficou? Sofreu muito? Pois é, eu devia ter pedido um emprestado para ti, pelo menos, né? Olha, foi um parto aqui, foi um jogo complicado, foi um jogo que o Estudiantes foi melhor, olha, o Internacional, pouca chance de gol, os dois times, mas o Estudiantes foi melhor em relação ao primeiro jogo. Lá o Internacional foi muito melhor, mereceu o jogo, mas aqui foi complicado e eu já estava vendo indo pros pênaltis e também já estava vendo a dificuldade que o Alex, é o batedor oficial do Internacional, o Tite já tinha tirado, e aí as coisas acabaram acontecendo com aquele gol que a bola bateu aqui, bateu ali, sobrou pro Nilmar, e só o Nilmar poderia fazer o gol, né, porque ele é um jogador de dentro de área e ele realmente tá em grande fase. Agora, antes de começar a nossa entrevista, Pelé, eu queria que na realidade já começou, porque a nossa conversa sempre foi assim, né, de bate-papo e tal. Primeiro te agradecer pela tua gentileza. Nós nos encontramos no jogo da seleção brasileira lá em Brasília e eu digo: Pelé, vamos fazer uma entrevistinha, faz tanto tempo que a gente não se fala tal, e o pessoal tá com saudade. Você me dá teu telefone que eu vou te ligar. Aí daí o telefone você botou no bolso, no meio daquele monte de gente, aí de repente, passaram-se 2 dias, você deixou uma gravação no meu telefone, diz: olha, tô te ligando, vou te ligar amanhã que eu tô viajando. Aí passaram-se 2 dias, você me ligou e deixou o seguinte recado: tu não atende esse telefone, tô te ligando de Nova York, vê se tu liga pra esse... Aí você me deixou o número e tal. Tô contando essa história porque eu acho que tá na hora dos jogadores de hoje, cheio de assessores, cheio de coisa. Tem gente que tem assessor do assessor, para conseguir uma entrevista com eles é uma dificuldade, porque não pode, tem médico, tem a visita não sei da onde, e de repente você, que foi realmente o maior de todos, e não é porque você fez isso por mim ou pelos gaúchos, você faz isso com todo mundo, você tem um respeito e você sabe realmente o que significa ser ídolo. Tem gente que não sabe ser, não sabe ser ídolo, não sabe que tem que ter respeito com as pessoas, né? Que tem que ter respeito aos seus torcedores. E a rádio ou televisão, enfim, ou o próprio jornal, nada mais é que um veículo de aproximação do ídolo dos seus torcedores. Então eu quero te dizer e te parabenizar mais uma vez, e que os jogadores de hoje, nem todos, mas quase todos, possam aprender a ter uma relação com o seu público. Então, muito obrigado. Eu queria te dizer isso de viva voz e mais uma vez muito obrigado. Obrigado mas o respeito que eu tenho por você é exatamente o que você falou. Você sabe que por coincidência, rapaz, eu tô saindo de Santos e eu tive uma palestra com os jogadores do Santos. O Edinho, é parte agora da comissão lá, pediu para eu bater um papo com os garotos lá. Eu fui lá, tava Quinones, Molina, o Cueva, Kleber e tal, eu tava batendo um papo.
E eu levei a conversa justamente para isso, porque eu falei, poxa, o time não está muito bem, o time está quase descendo, saiu na sorte, e tem jogador que fica rindo quando está treinando, vai lá, fica brincando, para dar uma entrevista, o cara é mascarado para chuta e tal. Eu falei, né, estava falando mais ou menos nesse sentido. Sim. Mas, o fato de eu te atender, eu não vou ficar falando porque todo mundo já sabe. Mas você quando jogava também era assim, você, poxa, enalteceu o nome do Brasil na Europa como eu fui, você foi o rei de Roma e não mudou nunca a sua maneira de ser, porque a gente sempre se cruza. Então, poxa, era obrigação minha de estar falando isso aqui, e que isso realmente sirva, e obrigado a oportunidade que o seu programa me dá, de passar isso para os jovens. Não é? Porque, poxa, não adianta ser mascarado, ter dinheiro, porque para Deus somos todos iguais. Se o cara não se cuidar, não adianta. O meu pai dizia assim, Falcão, não adianta você ser bom jogador de bola, ficar gozando os meninos aí, não sei o que e tal. Mas se você não respeitar o menino, se você não treinar, porque esse foi um presente que Deus te deu, não é vantagem nenhuma sua. Agora você tem que se cuidar e respeitar as pessoas. É verdade. E o respeito é isso. É um prazer estar com você aqui, Falcão. Eu também, nós ficamos muito felizes com isso e entendemos que às vezes é evidente que o profissional não pode realmente atender, mas eu acho que quando você diz assim, vou fazer, você tem que, e o que me irrita muito, Pelé, sabe o que é? Você conversa com o assessor. Tá? É como se eu estivesse agora ligando pro Pepito, né, que trabalha com você, enfim, e ele me disse, eu digo, Pepito, tô atrás do Pelé e tal, como é que eu faço para falar com ele? Olha, não sei onde é que tá o Pelé. Não dá, né? O cara é assessor. Não dá, né? E eles aplicam isso na gente. Mas vamos embora. Escuta, eu quero que você escute e responda essa pergunta de um garoto que joga na escolinha do Inter. E tem também depois uma pergunta da escolinha. São jogadores que estão se destacando. E eles têm curiosidade sobre você. E chama atenção porque são garotos que não param de 13 a 15 anos. Escuta aí e responde. Espera um pouquinho. Meu nome é Wellington Luiz Farias da Silva, sou da categoria Sub-3 do Esporte Clube Internacional, meu apelido é Quindim. Eu queria saber como o Pelé teve a superação de vir de família humilde e chegar ao profissional, fazer tanto sucesso. Como que ele se sente quando lembra de tudo que ele já passou, e é isso. E aí, Pelé? Wellington, nós tínhamos falado agora há pouco, né, nosso papo meu com o Falcão, foi mais ou menos respondendo a sua pergunta. Eu acho que Deus te dá o dom de jogar o futebol. Deus te dá o dom, você é bom, você não fez nada para ganhar esse dom. Agora, para você mostrar realmente que e merecer isso, você precisa se cuidar, precisa se alimentar bem, precisa estar bem preparado, precisa respeitar os outros e saber que o futebol é família. Você tem que estar preparado para conviver com a sua família. Esse foi, acho que, o grande fator do Pelé se destacar, porque a minha família, você sabe que meu pai foi jogador, Wellington, e ele sempre ficava no meu pé, olha, se cuida. Quando eu achava que estava bem, ele falava, você não chutou bem de esquerda, eu ia bater bola de esquerda sozinho, você não fez o gol de cabeça, cabeceia com o olho aberto, eu ia treinar com o olho aberto. De cabeça ele entendia, né? Exatamente. Então, esse respeito, essa perseverança, é isso que você tem que ter. E respeitar sempre o seu adversário, porque se você achar que é o bom, pode estar certo que já tem outro te passando aí. Então, acho que essa é a mensagem, Wellington. Você está falando como treinador. Você já sepultou definitivamente a ideia de ser treinador da seleção? E o que você acha da experiência do Maradona na Argentina? Ele que é tão seu amigo. Falcão, você já teve essa experiência, nós já conversamos a respeito disso. Bastante. Você viu? Eu não sou louco igual vocês, não sou maluco. Isso é coisa de louco, mas eu tenho a escolinha aqui, né, do nosso litoral, tem a escolinha que a gente tem essa parceria com o Banco Fator aqui, e isso sempre me dá um pouco mais de ânimo de estar cada vez mais jovem, porque eu estou sempre falando com a molecadinha, estou sempre batendo esse papo. Agora, o Maradona, ele, poxa, tem ao lado dele, né, o Bilhardo, que foi um bom treinador, campeão do mundo. Se ele tiver um pouco de tranquilidade e, né, humildade para ouvir
o treinador que ele tem do lado, o assistente dele, ele realmente pode ser um grande jogador. Agora, nem todos os grandes jogadores saem bons treinadores. Nós temos várias experiências disso, né? E tem também aqui, aí, ela me deu por escrito uma pergunta, que é da Rosane Tremeia, jornalista aqui da Zero Hora. Ela pergunta o seguinte, por que o Pelé não envelhece? Qual é o segredo dele? Você tem segredo? É Rosane, né? Rosane Tremeia, ela é jornalista aqui da Zero Hora. Rosane, olha, tem uma brincadeira que eu faço sempre com os meus amigos aqui, que todo mundo chega assim, pô, Pelé, você não muda, você tá o mesmo de 58 que eu tava, falei, Rosane, eu só não mudei o tupete, porque o tupetinho eu corto igualzinho. Agora, ao contrário de você, eu mudei o meu tupete, eu não tenho mais. O seu tupete. Mas eu acho que o fato de ser um homem de 3 corações, porque eu sou um homem de 3 corações, né? Então você tem mais 2 corações aí na reserva. E do jeito que eu sempre me cuidei, eu continuo me cuidando, mesmo agora parado, sem ser, ter a obrigação de estar jogando profissionalmente, eu me treino, me alimento bem, procuro dormir cedo. Eu, graças a Deus, não bebo, não fumo, não tenho vícios. E isso dá para manter a forma física e a aparência, né? E o espírito, né? Se você tiver com o espírito bem, né, Falcão? Se você tiver com tranquilidade de espírito, você está sempre bem. Quando a cabeça está boa, tá tudo bem. Agora, você estava falando da tua rotina de dar uma treinada, se preocupar tal com a saúde, mas eu tenho agora uma curiosidade minha. Eu sei que você viaja muito, eu sei que de repente você jogava um tênis tal. Aliás, jogar em tênis, eu quero dizer que teu amigo aqui acabou de romper ontem o manguito rotador. Foi inventado de dar um saque e o meu manguito foi pro saco, viu, pera? Então, vou ter que dar um jeito de operar, enfim. Mas aí tô sendo bem tratado do doutor Armando lá, que me fez uma ressonância e me disse o seguinte: eu tenho uma boa notícia e uma ruim. Qual que você der primeiro? Eu só quero ouvir a ruim, você vai ter que operar. Mas enfim. Mas assim, a tua rotina, né, que você falou já, você vai a shopping, você vai em lugares públicos, hoje eu vou dar uma passadinha no shopping, você consegue fazer isso? Não, aqui no Brasil é um pouco difícil. Às vezes, como eu fiquei aquele tempo lá em Nova York, então às vezes em Nova York dá para ir ali num shopping ou num supermercado mais perto ali, porque o americano já respeita mais um pouco. Então dá para divertir, mas normalmente, mesmo na Europa, assim, é difícil sair. A não ser que você vai dar uma parada, entra numa loja, compra uma coisa e sai. Mas para passear, como muita gente faz, ir no cinema do shopping, porque hoje todos os shoppings têm cinema, isso aí ainda não dá, não. Agora, você sente falta disso? Você sofre com isso? Como é que você administra esse fato, de repente, de você não fazer? Porque é evidente que, de repente, você tem vontade de vou no shopping tomar um sorvete. Aí, de repente, você, mas não posso ir. Como é que você administra isso na tua cabeça? Eu acho que a diferença, Falcão, você teve um pouquinho disso também, porque você, teve o seu tempo de futebol e você também era figura notória, você sabe. Só que eu acho que a diferença entre a minha vida e muitos dos grandes atores, artistas, cantores, que eles se perturbam. A minha diferença é que eu comecei com 15 anos, eu já estava no time do Santos, com 16 já estava na seleção brasileira. E eu não tinha personalidade formada ainda, e a minha personalidade foi formada com isso. Então eu não sinto falta de ir para shopping, para cinema. O que eu sinto falta, às vezes, é de treinar. Às vezes eu estou viajando muito, não dá para treinar, meu coração começa a ter desritmia, eu começo a ficar mal. Aí você troca por um dos 3, né? Aí eu tenho que botar o segundo em movimento, em trabalho. Então, aí eu tenho um pouco. Tem muitos atores tal que também tem dificuldade em dar autógrafo quando vai fazer alguma visita ou vai a alguma festa. O cara não gosta de tumulto.
E eu já acostumei com isso, porque a minha personalidade foi formada com isso. Então, eu acho que não me faz falta esse negócio. Eu já convivi com essas situações em que vi você e conto isso, né? E falei isso inclusive na Globo, naquele jogo, no intervalo, quando você saiu, depois de ter conversado com o Galvão, e eu disse, não vou falar do jogo, quero falar do Pelé. Eu disse que você sempre foi a minha referência, e eu dizia sempre, Pelé fora do campo não é difícil de seguir, não, nas posturas dele. Tô falando isso lá quando eu tinha meus 15, 16, 17, 18, 20, quando eu comecei no profissional do Internacional. Não dá para imitar o homem dentro do campo, mas pelo menos fora dá para tentar seguir uma linha de conduta. E uma das coisas que sempre me chama a atenção, e você continua fazendo isso, é o respeito que você tem com o torcedor. E não foi uma nem duas, foram várias vezes que nós estávamos juntos e você parou de almoçar, levantou, fez foto, e a comida esfriava e você não estava ali, você respeitava essa relação. Isso é uma coisa que é muito difícil de ver. E eu acho que é por isso também que não dá para ser rei dentro do campo. Você tem que ter também majestade no trabalho, e você também faz isso muito bem. O respeito ao próximo, né? E principalmente o torcedor que vai ali, quando ele vai num jogo, ele paga, sofre, e muitas vezes não é do seu time quando está nos campeonatos regionais, mas na seleção todo mundo sofre. E aí o fã, seja criança ou pessoa de idade, homem ou mulher, aí ele te encontra, vem naquela alegria, aí você vira a cara ou não dá atenção. Isso aí, poxa, é uma coisa que eu aprendi desde criança. Meu pai sempre falando, não dá atenção às crianças. Você falou talvez por causa todas essas, né, orientações da família, e que eu respeito. E depois, ele que vai te fazer a vida, ele que vai pagar o ingresso para os clubes te pagar, ele que vai te enaltecer para você ter o seu salário. Então eu acho que esse sacrifício deveria ser feito por todo mundo, né? Todos os atores. É claro que a gente tem que respeitar momentos que você tá com pressa, tá com horário para pegar avião, aí você tem que respeitar. Mas quando dá tempo para atender, aí eu estou atendendo, porque Falcão, igual minha mãe fala, olha, para Deus nós somos todos iguais, todo mundo vai morrer, então não queira ser mais que ninguém. Você já fez análise alguma vez na vida? Não, eu acho que por ter começado cedo no futebol, viajando para todo lugar do mundo, todo tipo de crença, o que eu estava falando, eu sou criado, Falcão, você sabe, na religião católica, minha família é muito unida, muito católica e tal, mas eu fui o filho desgarrado, porque se chama um pai de santo, me chama me cumprimentar, eu vou. O Papa me chama, eu vou. Um guru me chama lá na Índia, eu vou. Aí, eu fui o filho desgarrado. Então, eu acho que isso já é uma terapia, entende? Mas e essa terapia, certamente, você, rodando pelo mundo inteiro, você conheceu muita gente. Agora, eu tenho uma curiosidade, alguém chegou pra você e disse, então agora, não depois que você foi reconhecido e tal, alguém algum dia disse pra você, pô, você não joga nada, larga a bola e vai tocar outro esporte ou não? Pô, isso aí eu nunca ouvi, não. Não, porque aí quer dizer o nome do cara, nós vamos entrevistá-lo. Desde criança é que eu vou treinar, tá? Os caras falam, pô, tu joga direitinho. Só meu pai que ficava me perturbando. O Dondinho sempre me botava defeito. Chegava, ele falava, tem que cabeçar de olho aberto, tem que chutar de esquerda, você tá chutando mal, mas só o meu pai que me perturbava. Fazia um papel dele, de cobrar para que você não negligenciasse. Eu vou colocar uma outra pergunta de um outro garoto também que tem curiosidade sobre Pelé. Vamos lá. Pelé, aqui é o Japa, o Lucas, aqui do Internacional, da 95. Eu sou volante. Eu queria fazer uma perguntinha pra você. No que você acha que você diferenciou bastante do Maradona? O que fez você ser bem melhor que ele? E dos campeonatos que você disputou, qual você sentiu mais emoção em ganhar ou em perder? Qual foi o mais emocionante na sua carreira? Ih, caramba, já que eu tenho que falar, rapaz? Esse é o Lucas. O Lucas. Pô, eu vou te falar uma coisa, ó. Eu vou falar, quem tá falando aqui é o Edson, e eu quero que vocês, e todos os ouvintes, prestem atenção, quem tá falando é o Edson. A diferença que eu vejo entre o Pelé e o Maradona é o seguinte: primeiro, o Maradona não chuta com a perna direita, não sabia chutar bem com a perna direita. O Pelé chutava bem com as duas pernas. O Maradona... Comentarista Edson Nascimento falando da comparação de Pelé e Maradona.
aí no programa do Falcão. Isso aí é uma coisa que pouca gente inédita. E chega na Argentina, hein? E aí o pessoal fala assim, pô, mas o Maradona era realmente um grande jogador. Agora, nós tivemos a felicidade, né, de estar na seleção, de sermos campeões do mundo. Agora, cabecear, nós estamos falando de bater com as duas pernas. O Pelé bater com as duas pernas, que muita gente acha que o Pelé até destro ou canhoto, o pessoal confunde. O Maradona não, só batia com a esquerda. O Maradona não cabeceava, o Pelé fazia um monte de coisa de cabeça. Aliás, o único gol que o Maradona fez de cabeça, importante, foi com a mão, né? Deu um soco na bola na seleção. Então, se vai fazer comparações, então a diferença entre o Pelé e o Maradona é essa. Eu acho que o Maradona também é um grande jogador. Agora, nós vamos falar de jogadores que para mim foi igual Maradona. Eu acho que o Rivelino, na época do Rivelino, ele era o Maradona do Brasil. Só que o Rivelino tinha um monte de jogadores brasileiros na época que estava bem, Gesso, Tostão, Top, Pelé, o Falcão, que já veio mais ou menos na mesma hora. Depois, então, não dá para fazer uma comparação. O Maradona já pegou na Argentina uma fase que só dava ele, não teve outro. Ele não pegou um de Stefano, que para mim foi o melhor jogador da Argentina. Isso para vocês que são mais jovens, né? O Silvio, que jogou na Europa também, foi um grande jogador da Argentina, que era a perna, jogava com a perna esquerda também, jogava muito bem. Você sabe aquela história, né? Que os argentinos dizem o seguinte, que o Maradona é o melhor jogador do mundo e o terceiro melhor argentino. Aí eles falam de Stefano sempre. Mas agora o Lucas ainda tá ouvindo, né? O Lucas gravou e deixou gravar e certamente tá escutando. Então, para ele ouvir uma outra brincadeira, você me lembrou a coisa que eu falo na Argentina. Uma época aí, quando eu comecei, o Di Stefano era a grande figura, Falcão, não era? Você se lembra do Real Madrid? Nossa, acabava no Real Madrid. Aí depois veio o Silvio, depois veio um tal de Labruna que jogava para Chuchu. E eles todos comparando com o Pelé. Agora veio o Maradona. Então eu chego, algum sócio meu que tem aí, eu falo assim, ó, a Argentina precisa saber primeiro quem é o melhor da Argentina, depois vamos ver quem é o melhor do resto do mundo. E eu vou te ajudar numa coisa que você deve ter esquecido. E ele não jogava no gol. E ele não era tão bom goleiro como eu. Tô lembrando disso que o Pelé teve um período no jogo contra o Grêmio que expulsaram o goleiro e o homem foi pro gol. E ganhamos o jogo e não tomei nenhum gol, quer saber? Foi no Pacaembu, para esses mais jovens aí, foi no Pacaembu, joguei meio tempo no gol, fiz o gol, parece o segundo gol, terceiro, se não me engano, do Santos, e fui pro gol agarrar e ganhamos o jogo. Pois é, o Clóvis Malto também, editor aqui da Zero Hora, ele tinha uma pergunta, mas você acha que você já respondeu. Ele pergunta se Pelé ainda bate uma bolinha, você já disse que tal, Brim, mas qual é o esporte atual do Rei? Olha, eu gosto mesmo é de fazer na brincadeira com o menino quando eu tô treinando aqui. Nós tínhamos aquela escolinha no Santos, que apareceu o Robinho, Elano, o Paulo Almeida, toda essa escolinha era nossa, né? Eu, Manuel Maria, o Clodoaldo, o Lima, que está aí ainda. Então era meu passatempo. Mas como eu comecei a sair muito de viagem, eu fiz igual você, Falcão. Eu pegava um amigo, dois amigos que jogavam tênis, porque o tênis te exige muito. O tênis, se você pega um professor bom, ele te dá lobby, você tem que correr, você tem que pular, você tem que virar. Então, o esporte que eu gosto de fazer, fora o futebol, é o tênis. Tênis, então... É a curiosidade que eu sabia que você jogava tênis, na época da Copa você jogou, enfim, depois a gente não teve mais contato, pelo menos nunca mais falamos disso. O Luiz Adolfo, editor de arte aqui da Zero Hora, ele também deixou uma pergunta aqui comigo dizendo o seguinte: é verdade que você nunca quis sair para jogar no exterior, a não ser já no finalzinho de carreira, quando você foi pro Cosmos? E se fosse hoje, você agiria da mesma forma? Olha, eu acho que sim. Eu não saí do Santos porque eu estava bem, o Santos estava bem, e naquela época, claro que não tinha o incentivo e a pressão das grandes empresas como tem hoje, na publicidade e tudo. Mas mesmo assim, eu tive proposta para ir para o Real Madrid, que na época foi o Dino Sani, foi para a Europa, foi jogar na Itália, o Mazzola, que voltou da Copa comigo, foi para a Itália, o Nenê, que jogava no Santos, Sormani, saiu o Amarildo, o Didi foi para
Não, o Vinícius foi pro Real Madrid, e saiu o Farte. Então eu tive várias propostas para ir para a Itália, para o Juventus da Itália. O Agnelli esteve aqui no Brasil falando com o presidente do Santos. E tem até uma brincadeira, Falcão, que essa eu vou falar para completar, que o presidente Agnelli veio falar com o presidente do Santos Futebol Clube, era o Atier Jorge Cury na época, falou assim: olha, eu queria comprar o Pelé nós não vendemos, é invendável. Pô, mas vamos ver se a gente pelo menos faz alguma coisa. Ele falou: não, Pelé é invendável. Aí ele ficou insistindo, aí falou: então empresta o Pelé pra gente. O Pelé é imprestável. Já estava irritado, né? Já estava irritado. Aí eu falei: pô... Não, seria uma boa, mas a diferença era essa. Então a maioria dos jogadores do Santos naquela época estava bem, e saíam poucos jogadores, porque os clubes brasileiros, o Botafogo, você vê que a maioria dos jogadores do Botafogo na fase boa não saíram, só depois que vieram a sair. Nossa, e isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção hoje, Falcão, porque você saiu, mas você também teve o seu tempo de futebol na seleção brasileira, no seu time. Hoje, infelizmente, por causa dessa comercialização, o jogador não tem mais muito amor à camisa. Pô. O cara vai no Real Madrid, ele beija a camisa do Real Madrid, no mês seguinte ele vai pro Roma ou vem para São Paulo, ele beija a camisa de São Paulo, dizendo que ama o time, e isso eu acho que é uma coisa que a gente devia começar a pensar mais sério. A lealdade e respeito à camisa dos clubes, que os mais jovens hoje não estão pensando muito nisso. E como é que você vê, de repente, a crítica que se faz a você, dizendo que a Lei Pelé que possibilitou muito disso? O que você responderia para eles? Eu responderia principalmente para alguns diretores de clube, alguns jornalistas, que eles são ignorantes, porque não existe a lei, desde o caso da Lei Borja, que o passe é livre, você tem que ter o direito de ir e vir. Ele foi o primeiro jogador a conseguir esse passe livre, né? Ele era jogador belga, se não me engano. Belga, exato. Depois disso, então, a Lei Pelé era apenas para profissionalizar, né, e dar uma administração mais profissional no futebol brasileiro. Era essa a intenção. Agora, o fato de muitos presidentes de clube dizer que a Lei Pelé tem a culpa dos jogadores sair, mas os jogadores saem a hora que quiser, se com a Lei Pelé ou sem a Lei Pelé. O que precisa é ter uma boa administração, uma administração profissional no Brasil. Por que nós não vamos lá na Europa e não compramos os jogadores da Europa e não trazemos? Porque a gente não tem dinheiro para fazer isso. O dia que nós estivermos organizados, o dia que tiver profissionalmente, né, organizado, o Brasil não vai ter esse sufoco. Agora você imagina, Falcão, que tristeza que não dá, o Flamengo tendo a maior torcida no Brasil. Isso é bom que o seu programa pode passar isso para todo mundo. O time está falido praticamente. O time que tem a maior torcida no Brasil, o time de maior respeito do Brasil está falido. O segundo é o Corinthians, que passou por esse programa todo aí. Você acha que isso aí é a Lei Pelé que tem culpa disso? O Vasco da Gama, os times que tem tradição, todos falidos, isso é culpa da Lei Pelé? É culpa da má administração, da corrupção do futebol brasileiro, que teve até agora, que não tomaram conta. É evidente, é evidente, as pessoas que acompanham o futebol sabem que isso é realmente muito, os times são muito administrados de uma maneira, nesse que você falou principalmente, muito mal. O Lucas também... Muito amadora. Muito amador. O Lucas também tinha perguntado lá naquela, que acabamos não respondendo, ele disse que qual foi a vitória mais importante para você, a vitória que mais te emocionou? Isso aí é uma coisa boa, porque muitas vezes me pergunta assim o repórter: pô, como que você podia com 17 anos estar na Copa do Mundo na Suécia, na época que o jogador com essa idade nem jogava, a sua responsabilidade, você sofreu, você não sei o quê, aí eu explico, falo: não, olha, deixa eu falar pra você, na Suécia eu era um garoto que queria jogar, aquilo era um sonho pra mim, eu tava lá, poxa, é um presente meu, eu tava sonhando. Agora, a responsabilidade mesmo, eu tive em 70, que depois de estar em 4 Copas do Mundo, já tinha me despedido, já tinha dito que ia parar. Aí 70 a gente tinha que ganhar, porque aí nós pegamos um grupo de jogadores que já estavam se despedindo. Aí o Carlos Alberto, o Gerson, né, o próprio Rivelino, que também disse que ia parar, Brito. Então, aí sim, porque aí eu já era o jogador responsável, eu tinha que, né, ser o cabeça da equipe.
esse sim foi o campeonato difícil. E o jogo mais importante, eu acho que mais lindo para mim, foi contra a Itália na final, sem dúvida nenhuma. Agora tem uma outra pergunta, vou te largar outra pergunta que eu acho que emenda, não sei se é essa que vai emendar, que fala da Copa de 70, ele quer saber em relação a isso. Solta aí. Meu nome é Luiz Gustavo, jogo na categoria juvenil do Grêmio e minha posição é goleiro. E eu queria saber por que o Beleza não fez aquele gol na Copa de 70, atrás do meio de campo. Essa é a minha pergunta. E aí, por que tu errou aquela bola lá do meio do campo, Pelé? Foi o vento? Não, rapaz, nós tínhamos visto o tape de antes, né? E eu via que o goleiro da Tchecoslováquia já era um goleiro já mais moderno, igual esse que tocava, jogava com o pé, coisa que poucos goleiros faziam ainda. Aí eu falei, pô, se eu tiver uma oportunidade eu vou pegar esse goleiro de calça curta. E aí teve aquela oportunidade, diante do meio de campo, eu peguei e tentei. E, poxa, a bola passou, mas raspando. E infelizmente Deus não quis, né? Deus falou, disse que Jesus falou, deu uma soprada, tirou do vento e falou, esse gol só eu que faço. Foi contra a Tchecoslováquia, né, o lance. Mas o lance mais extraordinário de você, difícil sempre escolher um só, né? É aquele contra o Uruguai. Acho que ali você demonstrou uma genialidade impressionante. Quando recebeu a bola do Tostão, você saiu contra o Mazurkiewicz, que ele achou que você ia tocar, você deixou a bola passar, você conseguiu fazer uma volta, e ali tinha que ter muita estrutura física, muita força de abdômen, de dorsal, para conseguir voltar e aí colocar, e a bola acabou passando para fora, e o Anchieta fizeram uma montagem, inclusive, que a bola teria entrado. Isso você pensava antes? Isso você era na hora? Como é que era o raciocínio? Por que você conseguia fazer coisas assim tão fantásticas e em segundos? Olha, essa jogada aí realmente foi uma jogada de improvisação. Quando eu vi que o Mazurkiewicz vinha, né, fazer a falta, porque estava fora da área, ele já nem olhou direito a bola, ele já ia se você ver o lance novamente, ele veio ou ia me dar um pau ou ia me agarrar. Aí eu falei, pô, vou soltar a bola. Só que, eu soltei a bola e como eu via em muita velocidade, aí eu tive que fazer a volta um pouco mais rápida e felizmente eu cheguei na bola. Só que quando eu toquei, eu achei que o Beck ia ficar no meio do gol, o Beck atravessou, aí eu quis mudar o pensamento, quis pôr no outro canto, e aí a bola saiu raspando. É muito pensamento em segundo, pensou demais, cara. E o zagueiro que entrou era o Anchieta, que depois acabou jogando aqui no Grêmio. Foi, mas você sabe que se você perguntar qual das duas, se dependesse de mim, eu queria que entrasse, aquela do meio de campo ou essa, eu preferia que essa do drible do Mazurkiewicz entrasse. E agora, por que aquele jogador do Uruguai deu com a cara no teu cotovelo, cara? Não, porque aquela jogada foi uma jogada que, se você ver a jogada inteira, o juiz, ele deu a falta contra ele ainda, porque ele me deu um pontapé embaixo, porque ele já vinha dando pontapé, numa jogada que eu caí, ele já tinha me pisado no tornozelo, que eu estava caído no chão, na maldade, e nessa jogada, quando eu escapei pela esquerda, vocês podem prestar atenção, pedir para pôr o vídeo aí para que você ver, ele vem e ele me dá uma paulada embaixo. Como eu já vi que ele vinha com maldade, quando ele deu a paulada embaixo, eu me defendi em cima, para ficar mais longe dele, e aí, poxa, graças a Deus que não foi nada muito ruim, mas o cotovelo, realmente, eu fui para me defender, e pegou no meio da testa dele, porque se pega no nariz ou na boca, poderia até machucar o rapaz. Mas isso é coisa do momento ali, né? Tem que se defender, né? Pelé, o que mais te irritava no campo? Sim, era tanta coisa, Falcão. Você era mais de defesa, você sabe. E aquela que o Brito brincava com o Fontana, que esse cara não joga nada, que é uma história antiga, mas muito engraçada. Isso te irritou? Não, mas isso aí não é nada. O que irritava mesmo, principalmente, eram muito poucos jogadores, e principalmente os argentinos que faziam mais isso, né? Os uruguais. Era te dar uma cusparada no rosto, né? Porque o cara, no escanteio, o cara te dava uma cusparada no rosto e você, pegava aquela meleca no rosto e não podia fazer nada porque ninguém viu. Se você revidasse, o cara ia falar, como que vai revidar? O cara tá de longe e tal. Essa era dura aguentar. Pelé. Agora, negócio da bola, com
com o Brito, vocês sabem que foi verdadeiro. Exageraram um pouco, mas, poxa, estava faltando 5 minutos, estava 2-0 pro Vasco, o empate era do Santos, aí eles começaram a tirar o sarro. O Pelé, o Fontana, o Brito e tal, Deus que eu tenho em bom lugar, o Fontana morreu. Aí no final, pô, eu fiz 2 gols em 3 minutos, empatamos, o Santos foi campeão. Aí eu peguei a bola do fundo da rede e falei, ó, leva de presente pra sua mãe, disse que foi eu que mandei. Mas dei a bola, assim, falando pra ele. Agora você hoje é um homem bem, enfim, financeiramente, bem de cabeça, e a gente conversa com você, sabe que você realmente, você tá de bem com a vida, graças a Deus. Agora, lá atrás, na dificuldade, você lembra o que você fez com o primeiro salário que você ganhou? Primeira coisa que você fez? Bom, você sabe que quando eu fui pro Santos, eu tinha 14 para 15 anos, quando eu fui fazer o primeiro teste no Santos, o meu pai jogava em Bauru, né? Para o mais jovem aí, nossos ouvintes, o meu pai jogava em Bauru, no Bauru Atlético Clube. E meu pai era um excelente centroavante, fazia gol de cabeça, ele chamava o Baltazar do interior, o Dondinho. E o meu pai quebrou o joelho e durante 3 anos ele ficou mal, não pôde jogar, e aí eu fui vender, né, amendoim, engraxei sapato, prespontava a bota numa fábrica de bota em Bauru, e com 15 anos, quando eu fui para Santos, 14, 15 anos, quando eu fui para Santos, a nossa família tinha muita dificuldade lá. Então, quando eu cheguei no Santos, assinei o contrato, o meu primeiro contrato eu mandei para minha mãe. Aliás, o primeiro e depois o segundo, porque depois até 18 anos, até 18 anos eu mandava para a família o meu salário todo. Isso foi o dinheiro que eu dei para minha mãe. Agora, o primeiro dinheiro mesmo, Falcão, que essa é uma revelação que pouca gente sabe. O primeiro dinheiro mesmo foi um dinheiro que eu ganhei engraxando o sapato de alguns dos jogadores do BAC, que era amigo do meu pai. Eles me davam para engraxar, eu ia na casa dele engraxar o sapato. Eu me lembro que naquela época eu deixei para minha mãe R$400. Foi o primeiro dinheiro que eu dei pro meu pai, ajudando a engraxar no sapato. E você fazia sambinha engraxando sapato? Pô, eu pegava a flanela, rapaz, até hoje eu faço. Até hoje, pegava a flanela e batucava. É que isso é muito engraçado, as pessoas vão lá e tal, tem que fazer um sambinha, que é o pedido. Pera aí, eu vou fazer um intervalo ligeirinho, a gente volta rapidinho, tá bem? Tô conversando com o maior de todos, Edson Arantes Nascimento, Pelé, já voltamos. Estamos de volta, Falcão da Gaúcha, conversando com ele, o Pelé. Sério que podiam, inclusive, muita gente, quando fala o Pelé, diz assim, a bola. O Mário Marcos, da Zero Hora, está aqui comigo, ele vai relembrar rapidamente a história pro Pelé, e que ele em 75, e aí, Mário? Foi assim, eu estava falando com o Pelé há pouco, em junho de 75, eu fui lá fazer a cobertura da chegada dele a Nova York, que foi um acontecimento, né? E uma manhã, na minha primeira manhã em Nova York, eu cheguei num velho estádio do Cosmos, que logo o Cosmos abandonou, e entrei no vestiário e estava só o Pelé com a perna em cima de um banco, colocando a atadura, e me disse o seguinte: olha, aqui no Cosmos eu tenho inclusive que ensinar para alguns companheiros como colocar a atadura. E agora o Pelé, quando eu lembrei isso, o Pelé disse que ia lembrar uma boa história daquele tempo. Qual é a história, Pelé? Não, pô, em primeiro lugar, um abraço, prazer em ouvi-lo. Prazer é meu. Não, é que, poxa, o tempo passa rápido, né? Naquela época, você viu que o Cosmos tinha uns 4 ou 5 jogadores de colégio, né? Depois que veio o Beckenbauer, Carlos Alberto, né? O Elci, o Rio, daí já ficamos com o timaço. Mas, ó, esse primeiro jogo aí, não sei se você se lembra, lotou o estádio. É um estádio pequeno, nem isso, talvez. E o campo era metade de beisebol e metade de futebol, você se lembra? Me lembro, tinha lixo no fundo, inclusive. Sabe o que eles fizeram esse dia? Porque foi o primeiro jogo televisado, né? Televisionado, porque o Dallas ia jogar, o Pelé estava estreando. Não sei se você se lembra, que o campo estava verdinho, você via na televisão o campo verdinho, mas eles tinham pintado a parte de terra, eles pintaram de verde, rapaz. Não sei se tu assistisse um filme, um documentário
documentário do Cosmos, não sei se tu assistisse, em que eles explicam isso aí, que tu chegasse no vestiário e dissesse que não queria mais jogar lá porque tinha pegado um fungo. E aí que eles te explicaram que era tinta verde, foi isso mesmo? Foi verdade, rapaz. Agora, pra você ver, você que viu aquele início lá, hoje nos Estados Unidos, o maior esporte entre os jovens de 8 a 20 anos é o nosso futebol, é o soccer. Então quer dizer que valeu a pena, né? As escolinhas e o sacrifício naquela época. E o Cosmo acabou sendo uma grande equipe, depois foi campeão. Mas, pô, é um prazer ouvir. Parece que foi ontem isso, né? É verdade, parece que foi ontem, faz tanto tempo, né, Pelé? E eu lembro que eu até observo sempre que eu assisto um filme hoje em dia e tem crianças jogando futebol nos parques, eu lembro para as pessoas que estão comigo o seguinte: olha, quando antigamente as crianças apareciam jogando beisebol, depois do Pelé elas aparecem jogando futebol, né? Aliás, eu sempre brinco, porque às vezes eu encontrava com o presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Já brinquei com o Lula aí, eu falei, olha, o único know-how que nós vendemos para os Estados Unidos foi futebol, pô, vocês deviam tratar melhor o futebol, pô, dar mais atenção ao futebol, porque foi o único know-how que nós vendemos, Falcão, para os Estados Unidos foi futebol, porque hoje você vê as mulheres, elas ganham tudo que é torneio que tem aí, rapaz, né? Todas as escolas têm campo de futebol, feminino, masculino, aqui no Brasil ainda não é, né? Aqui não dão muita atenção ainda pro nosso futebol, porque nas escolas não tem aula de futebol, não tem um ensino, né, de futebol, e nos Estados Unidos é uma realidade, entendeu? É verdade. Agora eu vou colocar mais um depoimento de uma criança que tem curiosidade para saber do Pelé. Solta aí. Meu nome é Kemuel, sou da categoria 92, jogo de zagueiro. Quem que seria o próximo camisa 10, que nem nos tempos de Ronaldinho, Rivaldo, todos que vieram desde Pelé? É fácil de achar um 10? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que hoje o jogador que tem mais ou menos a característica do Pelé, se assemelha do Pelé no futebol de hoje, é o Kaká. O Kaká é um jogador que vem de meio de campo, vem de trás, ele faz o 4-3-3 muito bem, é um garoto que pega a bola, bate pra cima, ele dribla pra frente, dificilmente ele dribla pra trás. Então acho que o Kaká, no momento, pra mim, é o Pelé do momento. Ele é melhor que o Cristiano Ronaldo ou não? Pra mim, muito melhor. O Cristiano Ronaldo é um bom jogador, é mais forte, mais violento, mas o Kaká é muito mais inteligente. Pro time, o Kaká é muito mais útil, muito mais importante. Eu queria que você me desse, se você entender assim, o craque do Campeonato Brasileiro. Pô, Falcão, isso aí eu vou te dever, porque primeiro que eu não vi todos os jogos. Eu viajei muito. Pensei que você ia dizer que de craque você não entendia, mas enfim. Não, às vezes eu penso que entendo, mas não entendo muito não. E eu, como eu não tive a oportunidade de ver, né, todos os jogos, não vi. O próprio time do Santos, que eu ia ver de vez em quando, pô, cada 2, 3 semanas mudava todo o time, muda todo mundo. Então fica difícil de você apontar um como o melhor se você não viu. Pois é, quem viu o filme O Pelé Eterno, a gente percebe assim a facilidade que você driblava, né? Que fazia filas, passar por vários jogadores, enfim, dando janelinha, o que se hoje chama de caneta e tal, indo sempre na direção do gol. Por que ninguém faz isso hoje, Pelé? É só uma questão de falta de qualidade, talento? Você falou no Kaká, o Kaká talvez seja um dos poucos. Eu acho que hoje isso é uma coisa que eu venho escutando quando eu vejo os jogadores do infantil, juvenil, porque é uma coisa muito moderna. Você viu os meninos aí? Ninguém falou infantil, juvenil, amador, até 92, 91, às vezes eu até me perco. Quando ele fala 95, 92, eu não sei que categoria, entende? Então, os treinadores dessas categorias, eles não deixam os garotos terem o seu jogo próprio, entende? É muita obrigatoriedade de marcação, de tática, e os garotos perdem a criatividade. E é isso que eu acho que está tirando, entende? Essa confiança dos jogadores de partir para cima. Poucos que têm coragem de partir para cima. Porque os técnicos tiram mesmo. Falam, se tentar driblar, se errar, eles tiram. Então eu acho que esse trabalho tinha que vir dos treinadores das bases, entende? Eles é que deviam deixar os garotos até uma certa idade
ter a sua própria improvisação, a sua própria liberdade para jogar, e eles não deixam. Por isso que hoje fica um futebol muito igual. Você vê que é todo mundo mais ou menos igual. Pelé, você viaja muito, né? E aí nós temos aqui a Marta Gleich, que é diretora online da Zero Hora, e ela tem uma curiosidade, ela quer saber como é que é a convivência com os teus filhos na medida que você tem essa vida tão agitada aí? Graças a Deus eu tenho uma boa convivência com minha filha, mas tem uma piada que o Chico Anísio fala, que um dia eu cheguei em casa e o meu filho abriu a porta e falou: mãe, o Pelé tá aqui. mas graças a Deus, agora, né? Agora, depois, quando eu jogava futebol, quando estava no Santos, no Cosmo, realmente era mais difícil. Mas agora eu posso, né, coordenar os meus compromissos, as minhas viagens. Então, quando eu estava no Cosmo, o tempo que eu fiquei lá, né, 5 anos, agora fiquei lá, as crianças estavam lá junto comigo, então era um campeonato mais regional, não viajava muito, então dava para conviver, né? E você bate uma bolinha com eles, que eles pedem, vem que eu bater uma bolinha e tal. Eu já tô falando já do Edinho lá atrás, quando o Edinho era pequenininho. Como é que é essa relação? Eles querem bater bola com você? Ensina aqui, pai. Como é que é essa história? Porque, pô, eles são filhos do Pelé, né? Não é que é filho do jogador comum. Como é que é essa relação, que é muito comum em jogador profissional, né? Esse é o meu grande problema com o Jocha, né? O Jocha é o filho de 10 anos, 11 anos agora, do gêmeo, né? Filho que eu tenho com a filha. O Edinho me fez sofrer muito, porque o Edinho treinava de goleiro, pô, eu treinei com ele pra chuchu, fiz ele defender pênalti, ele teve uma fase boa no Santos, foi vice-campeão brasileiro. Então, agora o Edinho já estava maiorzinho. Agora o Jocha, como eu tô morando, Falcão, agora em São Paulo, perto do Morumbi, eu tenho meu sócio que levou o Jocha para fazer um teste lá no São Paulo, e ele ficou treinando no São Paulo. Só que ele chegava em casa, bravo, rapaz, bravo. Pô, pai, o treinador me põe na reserva, pô, ele não me deixa nem mostrar meu jogo, pô, vamos lá falar com ele. Eu falei, pô, Jocha, eu não posso lá falar com o treinador, pô. Coitado, ele sofre a pressão, né, de ser filho do Pelé. Entendeu? Imagina tu pegar ele de mão e vamos lá, então. Mas eu acho que isso faz parte, né? É óbvio, como é que ele não, pô, Pelé, não tem como, né? Você imaginar que de repente o teu filho não vai pedir isso, é óbvio, né? Porque se você é o que mais sabia desse jogo de bola e eu sou filho dele, como é que eu não vou pedir essas coisas? Pô, e pro pai e pro filho é bom, né? Pro pai, o filho sabe jogar, né? Às vezes não é assim, né? Tá bom, quando não joga nada, ele tem um problema sério. Meu amigo Pelé, e o que você, eu sei que você torce pro Santos, tal, que você vibra com o Santos, você vai no estádio, você sofre e tal, chora, você tá chorando desde aquela tua estreia lá que o Gilmar te agarrava, você saía chorando e chorou agora na última vez que eu vi você jogar, a última vez que nós nos vimos no jogo da seleção, você chorou de novo e tal. Sou manteiga derretida, já falei, você sabe disso, eu fui chorar escondido lá, mas os caras me fragaram, não adianta. Não tem como, agora, na seleção, quando você vê a seleção, você sofre também que nem sofre com o Santos, ou é um pouquinho diferente? Não, eu sofro também, Falcão, eu sofro porque, eu acho que você também sofre, porque é duro ali de fora, né? Você vê, às vezes pra gente, umas coisas que seria fácil fazer, né? Mas ali de fora, sentado, descansado, a gente sofre até chuchu. Agora, o que me deixa mais chateado nas seleções atuais é que, infelizmente, os técnicos, por problemas de contrato, ou de publicidade, ou de compromisso até de empresários, que hoje tem uma influência muito grande, os técnicos não podem, o Dunga não pode contar com o mesmo time muito tempo, não dá para fazer, né, um time coerente, porque troca muito de jogadores, pega para treinar 10 dias antes dos compromissos, dos torneios. É isso que me deixa um pouco triste e faz a gente sofrer, né? Porque o time nunca é um time inteiro, um time completo, né? Pelé, para encerrar, perguntinha simples, fácil, e conhecendo você, que você é um cara objetivo, como jogava... Já sabe que eu vou fugir, né? Não, como eu sou objetivo, já sabe que eu vou fugir da pergunta, né? Eu tenho certeza disso. Mas eu vou perguntar, porque estão aqui dizendo aqui do meu Rafael Serra, quer que eu pergunte. Rafael, nosso produtor aqui. São Paulo ou Grêmio?
Rapaz, é difícil você dizer, né? Eu tava torcendo pro meu Santos não descer. Graças a Deus, acho que já tá fora. Eu sofri pra caramba com o Santos. Agora, você vê, o futebol nunca, né, mostra pra você o que é. Você, depois da vitória do Inter, lá com 10 homens, nós achávamos que ia ser bem mais fácil aqui, né? E foi uma pauleira, você viu, foi difícil. Segundo tempo, o Inter não estava muito bem, não se encontrava, mas acabou ganhando. Eu acho que o São Paulo tem mais probabilidade de ganhar o campeonato que o Grêmio, mas isso tem que ser resolvido dentro do campo. Edson Arantes Nascimento, muito obrigado mais uma vez pela cortesia, pelo carinho, pela gentileza, que você possa aí continuar ensinando a gurizada, dando exemplos de como se administra uma imagem, dando exemplo de respeitabilidade com o torcedor que você sempre teve, com o carinho que você trata a todos na rua e principalmente com a atenção que você teve aqui com a gente, aqui do povo gaúcho. Muito obrigado e saúde e paz, né? Porque o resto a gente vai atrás. A gente consegue, a gente pede a Deus. Olha, um abraço, aproveito a oportunidade para desejar a todos aí um bom fim de ano, um Natal com saúde para todos e vamos tocar o Brasil para frente, não deixa a bola parar, Falcão. Não, vamos deixar, eu toco e você marca lá dentro, tá bom? Falou. Grande abraço, obrigado da Grécia ao Pepito também. Será dado, um abração. Outro. Edson Arantes Nascimento. Rafael Serra, que idade você tem? 27. Você viu jogar o Pelé? Nunca viu? O que eu digo pra ele, Mário? Não viu jogador de futebol, né? Mas esse o Serra é inteligente, mesmo não tendo visto, ele sabe que esse foi o melhor de todos. Ele tá com o DVD de casa. Esse jogava muito, que genialidade. E acho que o talento dele, ele como jogador, ele tem talento também fora do campo, isso não é fácil. Equipe técnica: Genésio de Souza, Galdemir Menezes e Paulo Fernando Rodrigues. Também teve o Nelson Azevedo e o Patrick Silva, na produção Rafael Serra. Venha o show de bola com José Alberto Andrade, sempre digo, José Alberto Andrade, primeiro produtor do programa, grande Zé, e o Lucianinho Pérez. Tenham todos um excelente final de semana, nesse final de semana que se decide o Campeonato Brasileiro, e nós estaremos de volta no próximo sábado.